Vídeo de hoje é muito difícil, mas eu tenho a obrigação de fazer. A gente tem a obrigação de opinar sobre temas que são delicados. E é a opinião, pelo menos eu tento fazer assim, baseada em informação. Existe a nossa ideologia de vida, que muitas vezes aparece nos comentários que a gente faz, é claro, é óbvio. Existem as nossas inclinações pessoais, mas a nossa visão, ela nunca pode deixar de observar os acontecimentos e ser fiel a eles. E ser honesta com esses acontecimentos. Não deturpar as coisas que são ditas. E não vestir também a camisa do clubismo e da seletividade. É assim que eu vou tratar o caso Cuca. É um caso que mexe com a sensibilidade das pessoas e mexeu com a minha. E vou te confessar, eu não tinha ainda lido tantos detalhes do caso. Eu sabia de tudo. Eram 4 jogadores do Grêmio, numa excursão à Suíça, uma menina de 13 anos, violentada. Eu vou ter muito cuidado com os termos aqui, que você sabe quais são. Em vários momentos vocês saberão quais são os termos, mas eu vou evitar usá-los pelas políticas da plataforma. Tudo isso eu sabia. Mas tem alguns detalhes que reviraram agora, que são ainda mais incômodos para quem lê. Então eu vou dar um pouco da minha opinião. O Corinthians errou ao fazer essa contratação. Eu vou falar sobre isso depois. Mas uma coisa eu preciso já começar falando no vídeo, que é sobre esse sentimento que alguns corintianos têm. Eu vejo que a torcida está dividida. Tem gente que não queria de jeito nenhum o Cuca lá, porque não quer ver um profissional, uma pessoa com esse histórico na sua vida, com essa passagem na sua vida, vestindo a camisa do clube. E tem uma outra parte que não se apega tanto a isso e se incomoda, na verdade, com o que ela enxerga como seletividade na crítica. Poxa, só agora estão mexendo no caso? Por que lá atrás não falaram nada? Porque se o Corinthians errou, e aí eu acho que a gente precisa ser coerente. O Corinthians errou e trazer alguém que já cometeu esse delito da vida. O Palmeiras também errou, o São Paulo também errou, o Santos também errou, o Atlético Mineiro também errou, o Flamengo também errou, todo mundo errou. Não é verdade? Nisso eu concordo. Aí a gente tem alguns problemas, né? Algumas questões que talvez tenham explicado por que a coisa só estourou mesmo em 2023. Porque se você for ver, quando o Cuca chega no Atlético Mineiro em 21, nessa outra passagem, não na passagem campeã da Libertadores 2013, lá não se falou nada, eu não lembro de nada. Em 2021 teve protesto. Quando o Cuca termina aquele ano vitorioso no Galo, e aí se fala, poxa, ele vai tirar um ano sabático em 2022, e aí muitas pessoas começaram a falar, sabe o que ele quer? Seleção brasileira. Porque ele sabe que o Tite não vai ficar depois da Copa do Mundo. Imediatamente vieram as notícias, esquece seleção. A CBF não vai querer trazer esse problema para ela, porque o Cuca tem o acontecimento lá de Berna nos anos 80. Então, assim, já de uns aninhos para cá, a coisa voltou. Lá atrás, quando houve o caso, no final dos anos 80, a gente não tinha internet, a gente não tinha TV por assinatura, os canais 24 horas esportivos, a gente tinha rádio, jornal e TV aberta. E assim, 5, 6 canais de TV aberta, se muito. 4, 5 redes nacionais, se muito. A Placar trouxe o caso à tona para o Brasil, os jornais do Rio Grande do Sul também, mas a repercussão foi muito pequena. Morreu ali. O caso ficou ali. Os jogadores voltaram ao Brasil, foram condenados, mas aqui não tem extradição, seguiram as suas vidas e a coisa caiu no esquecimento. Se você me perguntar, Jorge, o que aconteceu? Quem foi que puxou de novo, agora no século XXI? Por que agora a coisa voltou, a coisa do século passado? Quando e por quê? E quem foi o responsável? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Mas eu sei que houve uma mudança significativa no mundo. As pessoas hoje olham um caso como esse e sentem muito mais repulsa e cobram muito mais, principalmente se a pessoa for pública,
do que cobravam lá atrás. Não deixam mais. A internet hoje não deixa nada cair no esquecimento. O mundo hoje é bem diferente do mundo de 30 anos atrás. A sociedade se comporta, muitas vezes para o bem, muitas vezes para o mal, bem diferente do que se comportava nos anos 80 e nos anos 90, que era meio que um liberou geral. Eu sei também que muita gente que agora fiscaliza tudo e todos pela internet é gente que defende agenda, eu sei muito bem. É gente seletiva, é gente que cobra um lado e não cobra o outro, eu sei muito bem. Mas um caso como esse, pela gravidade, pelo grau até mesmo de crueldade que parece estar implícito aqui, ele ultrapassa essas barreiras. Ele ultrapassa... Eu vejo gente que eu detesto, gente que eu repilo, gente que eu abomino, mas que fala com muita propriedade sobre esse caso. E quando externa opiniões sobre esse caso, eu leio e concluo, está correto. Essa visão está correta. É por isso que nessas horas a gente tem que ser honesto consigo mesmo, com os fatos, com a realidade. A gente não pode impor a nossa realidade. Existe um problema de superdimensionar algumas coisas ou relativizar outras, diminuir de importância outras, dependendo do protagonista. Eu não faço isso. Vocês me desculpem, mas eu não faço isso. Eu não sou preso à ideologia, eu tenho a minha. Mas muitas vezes eu discordo dela mesma. Muitas vezes eu encontro brechas e buracos na minha própria ideologia, na minha própria maneira de ver a vida. Opa! Não é bem, nesse ponto específico não é bem assim. Então eu só queria deixar isso muito claro. É como eu vejo de uma maneira geral o mundo que a gente vive hoje, e o mundo que a gente vive hoje explica o resgate que foi feito dessa história do Cuca. Aí o que eu penso? Eu li aqui a matéria do Der Bund, que veio à tona de novo, jornal suíço, de 16 de agosto de 1989, que detalha os depoimentos, tudo que foi dito no júri, pela vítima e por testemunhas do caso também. Em resumo, segundo a matéria, a menina tinha 13 anos, estava na porta do hotel com 2 amigos, querendo uma camisa, eram crianças, pediram camisetas do Grêmio. E os 4 jogadores, Cuca, Eduardo, Henrique e Fernando, aliás, o Henrique até veio a vestir a camisa do Corinthians anos depois, teriam dito o seguinte: a gente dá as camisetas, mas aqui não, tem que ir lá no quarto. Segundo a matéria, os 2 rapazes que acompanhavam a menina teriam sido expulsos pelos 4 jogadores, a menina puxada para dentro do quarto, e a menina teria relatado que Cuca, Henrique e Eduardo, esses 3 jogadores, teriam praticado o ato violento contra ela. Reparem que eu vou continuar evitando o uso de alguns termos aqui em respeito às políticas da plataforma. E um 4º jogador, o Fernando, ele teria auxiliado o ato dos outros 3. E a matéria do Der Bund diz que um exame pericial feito na menina teria encontrado sêmen de Cuca e Eduardo, não havendo como comprovar marcas de violência física, mas comprovando esse vestígio. E aí as pessoas começaram na rede social a pegar em que momento o teste, o DNA, essa tecnologia passou a ser utilizada, se foi no final dos anos 80, se já foi dos anos 90, se já estava disponível na Europa, aí começou em 87 no Reino Unido, começaram a fazer uma pesquisa, enfim. A matéria não fala em DNA, mas ela fala em exame pericial, registro forense. Com as técnicas da época, isso aqui teria sido comprovado pelas autoridades suíças. O fato é que o Cuca nega ter essa relação. Os depoimentos, de acordo com a matéria do jornal suíço, vão na outra direção. Os 3 jogadores que teriam efetuado a violência contra a menina pegaram as mesmas penas, e esse 4º jogador que teria apenas auxiliado pegou uma pena menor. Tanto pena de detenção quanto multa, né? Foram proporcionais no entendimento do júri,
a participação de cada um no episódio. Houve a condenação. Os jogadores ficaram presos por alguns dias, retornaram ao Brasil. Já no Brasil, o julgamento foi concluído à revelia. O que é a revelia? O réu não aparece. Não apareceu para se defender? Então está condenado aqui, a revelia. Não quis, está condenado. Como o Brasil não tem um acordo de extradição, o Brasil não extradita os seus cidadãos natos, por mais que a pena tenha sido aplicada lá, eles ficaram aqui soltos, exercendo livremente as suas funções. Se eles tivessem que participar de alguma excursão novamente à Suíça, eles não poderiam pisar lá porque seriam presos. E não fizeram. E já nos anos 2000, prescreveu o crime. Então qual é a minha visão? O que é prescreveu? Não tem mais. Aliás, a gente está vendo, inclusive, isso acontecer aqui no Brasil com um ex-condenado que virou presidente da República e teve um entendimento da justiça de que os crimes prescreveram e hoje ele não deve mais nada à justiça, mas ainda exige um julgamento moral em cima da conduta histórica desse indivíduo, que é exatamente o que acontece com o Cuca. O Cuca não deve nada à justiça. Do ponto de vista legal, o Corinthians não está trazendo um condenado. Alguém, quer dizer, condenado ele foi, mas não está trazendo alguém com dívidas à justiça. Porque essa dívida foi extinta, ela prescreveu. Tipo, quando a galera tá devendo o SPC e o Serasa, aí você fica 5 anos e depois limpou a dívida. Só que tem um problema. Na instituição onde você ficou devendo, você tem problemas ainda de restrição de crédito e de alguns outros benefícios. Então, por exemplo, você ficou devendo o Banco X. Aí você não pagou durante os 5 anos, seu nome tá limpo de novo. Mas vai tentar abrir uma conta ou pegar um cartão, um talão de cheque do Banco X. Não, porque no cadastro interno do banco essa dívida ficou. Claro que eu estou comparando coisas de magnitude e gravidades completamente diferentes. É só para facilitar o entendimento. Então, para a justiça, o Cuca não deve nada. Para uma parte da sociedade, sim. É aí que tá. Porque aí a minha opinião pessoal. Me incomoda muito como pai. Eu tenho uma filha. Quando eu li os relatos, isso me gerou um mal-estar muito grande. E me incomoda muito essa sensação de alguém ter feito o que fez e não ter ficado um dia sequer preso, depois da condenação. Ele ficou ali preventivamente quando o episódio ocorreu. Mas depois da condenação, não ter ficado um dia preso sequer cumprindo essa pena. Isso me incomoda, não é porque o Cuca é com qualquer cidadão que pratica um episódio dessa natureza. Isso me incomoda demais. Mas, do ponto de vista legal, o Cuca é uma pessoa livre. O Cuca pode trabalhar normalmente. Eu tenho um conflito dentro de mim que é... E aí tem uma diferença do caso Bruno, por exemplo, que é outro caso muito grave. Muito grave. Ainda mais grave porque a pessoa perdeu a vida. Né? Teria perdido a vida. Essa pessoa cumpre a pena. O caso do Cuca me incomoda porque ele não cumpriu. Mas enfim, hoje ele não deve nada. 2 pessoas que não devem nada à justiça mais. Uma já cumpriu a sua pena, outra teve o seu crime prescrito, mas enfim, elas têm um histórico criminoso, mas hoje estão livres. Hoje não estão devendo mais nada. Essa pessoa deve voltar ou não a exercer as suas atividades? Eu tenho um conflito dentro de mim, porque eu entendo. Eu entendo o torcedor que não queira ver essa figura com o escudo do seu clube. Eu entendo. Eu entendo o patrocinador que eventualmente não queira atrelar a sua marca a uma pessoa como essa. Super entendo. Super entendo. Porque me incomoda também um pouco, sabe? Mas ao mesmo tempo, se essa é a profissão dessa pessoa, a melhor contribuição que ela pode dar à sociedade, depois de cumprir a sua pena ou de vê-la prescrita, é trabalhando. É recolhendo impostos. É tocando a sua vida, é ajudando a economia de alguma forma. O que a gente vai querer, então, por exemplo, no caso do ex-goleiro Bruno? Que ele volte a exercer as atividades dele, seja um cidadão trabalhador e que não cometa mais crimes? Ou a gente vai fechar todas as portas para ele e só vai restar o crime novamente? Eu confesso a vocês, confesso muito a vocês, esse assunto me balança. Esse assunto me divide muito.
O Cuca hoje, eu tenho absoluta certeza que 30 e poucos anos depois do fato, ele enxerga o mundo diferente do que enxergava lá atrás. O Cuca já tinha sua esposa na época e está com ela até hoje. O Cuca teve filhas, tem 2 filhas, segundo ele próprio, já na casa dos 30 anos. Eu tenho absoluta certeza que hoje ele enxerga o papel das mulheres, ou quero crer muito nisso, totalmente diferente do que enxergava lá atrás. O Cuca já virou até avô. Eu imagino isso. E as pessoas que são próximas do Cuca e que são próximas a mim também, eu nunca dei um bom dia ao Cuca. Só para vocês terem clareza disso. E se tivesse dado e fosse amigo dele, não teria algum problema algum. Mas nunca dei. As pessoas que convivem com o Cuca me relatam isso. O Cuca é um grande cara. Cuca... Eu sei. A nossa visão, o nosso comportamento, ele muda muito com a maturidade, com o tempo, com a vivência, com boas pessoas, em ambientes saudáveis. Muda muito. Com certeza muda muito. Eu tenho a sensação de que o Cuca hoje, além do profundo arrependimento que ele deve ter do caso, eu tenho a sensação de que o Cuca hoje é um cara do bem. Mas o episódio é grave e não ter cumprido a pena é algo que me chateia nisso aí. É algo que me chateia muito. Eu entendo demais o desconforto de qualquer corintiano. Eu queria só deixar aqui, como esse assunto me deixa mexido, o Cuca vai ser tratado como sempre foi aqui pelo canal. Eu vou avaliar o trabalho do Cuca. Esse assunto, a não ser que alguma coisa muito nova se descubra, mas esse assunto, ele se encerra no canal para mim hoje, com este vídeo. E aqui, eu só quero dizer 2 coisas. A conclusão que eu acho que precisa ficar do vídeo. Se tem corintiano incomodado com seletividade, por favor, esse não é o caso. Porque o assunto já foi abordado. Não foi com a mesma profundidade. Mas esse assunto já foi abordado antes do Cuca chegar ao Corinthians. Esse assunto não é novo. Independentemente de quem queira eventualmente apenas lacrar com o episódio, tirar dividendos do episódio, pessoas que você eventualmente não suporte, mas esqueça isso e entre no mérito do tema. O mérito é um jogador que, apesar de negar a sua participação, foi condenado por violência física, sexual, a uma menor de idade. Essa pessoa foi condenada, não cumpriu a pena, os anos se passaram e ela está aí livremente exercendo as suas funções, enquanto a pessoa que foi a vítima disso tudo deve ter passado anos muito difíceis, convivendo com as sequelas e com as dores daquilo que ela passou, que é algo que ninguém deveria passar em nenhuma fase da vida, principalmente com 13 anos de idade. Você que é corintiano, pai, pense no seguinte: mas essa mídia, só porque o cara chegou no Corinthians. Pense na sua filha. Esquece um pouco as pessoas que você não gosta da mídia e você tem certeza que tem direito de não gostar de algumas e tem até motivos plausíveis para não gostar de algumas. Mas pensa na sua filha de 13 anos. Pensa no fato. É pesado. Muito pesado. Enfim. É isso, gente. É isso. Eu lamento tudo nesse episódio. Eu lamento tudo. Eu lamento o não cumprimento da pena, eu lamento inicialmente que o fato tenha ocorrido, eu lamento que a vítima tenha passado pelo que passou, lamento que Cuca e sua família ainda vivam os desdobramentos disso, porque é algo muito pesado, lamento pela parte da torcida do Corinthians que está chateada com essa história, mas enfim, é bola para frente. Vamos analisar o trabalho do Cuca no campo. Esse canal não vai distorcer em 1 milímetro a análise do trabalho do Cuca pelo episódio dos anos 80. Não vai. Eu sou, como disse aqui, tento ser, se errar, eventualmente não vai ser por má intenção, mas eu tento ser o mais honesto possível aos acontecimentos. Então, o acontecimento Berna, ele está dado e a minha visão sobre isso está posta. Os acontecimentos campo e bola, a partir de hoje, eles não vão ter nenhuma contaminação pelo meu incômodo com o caso de Berna.
Eu vou analisar o trabalho do profissional Cuca, porque assim ele foi contratado ao Corinthians. E o torcedor que eventualmente queira exercer o seu direito de mostrar a sua chateação com a presença do Cuca, não queira o Cuca lá, o Corinthians é de uma coletividade, é de milhões de pessoas que pensam de formas diferentes. Esse torcedor continuará exercendo o seu direito, com faixas, com protestos, com cartazes, com coros, com hashtags. É direito. E o torcedor do Corinthians que eventualmente quiser abraçar o Cuca, jogar essa história para trás e tocar em frente, também exercerá esse direito. Mas isso você pode ter certeza. Aqui você não vai ver a contaminação das duas coisas. O que aconteceu, aconteceu. É grave. Se diretor do Corinthians fosse, muito provavelmente eu não contrataria o Cuca, mas o meu trabalho daqui para frente é analisar a trajetória do Cuca como técnico. E assim será. O Cuca não levará nenhuma crítica a mais por ter feito o que fez. Apenas do ponto de vista pessoal, a minha admiração pelo Cuca, ela diminui à medida em que a gente vai se inteirando de todos aqueles fatos que foram muito graves, até mais graves do que eu mesmo imaginava lá atrás. Like do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Bom domingo a todos. Domingo que vem tem Jorge Igor Responde. Com esse feriado aí, e viagem pra lá, viagem pra cá, não consegui gravar o vídeo do sábado, esse vídeo seria no sábado, eu empurrei pra hoje, então o quadro fica pra semana que vem. Tchau.